A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu quero agradecer por sua audiência. A você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos, obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp, que é o prefixo 81 e o número é 994912293. Através desse WhatsApp você pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão. Mas não tem que ser agora, você pode assistir o programa tranquilamente e depois você envia para nós, tá bem? Mas, por favor, não envie fotos, não envie áudio, não envie vídeo, apenas mensagem de texto. Ontem no programa nós apresentamos aqui um mapa dos eventos escatológicos, nós prometemos que a partir de hoje nós iríamos estudar cada evento individualmente, né? Hoje nós iremos começar esta sequência falando sobre a morte. E talvez você pergunte por que é que nós vamos começar falando sobre a morte. Bem, eu vou voltar aqui ao mapa mais uma vez, para lembrar que desta sequência dos eventos escatológicos, que está baseada no livro do Apocalipse, nós vamos perceber que vai começar exatamente aqui com a ressurreição dos santos e com o arrebatamento da igreja. Então, antes de nós explicarmos sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição, é muito importante nós explicarmos sobre a morte. Há muitas dúvidas sobre a morte. E quase que diariamente estamos recebendo perguntas de pessoas sempre perguntando acerca desse tema. Então, nós, juntamente com a produção, nós achamos por bem, antes de nós explicarmos sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, nós explicarmos sobre este fenômeno chamado morte. Por falar nisso, você acredita que existe vida após a morte? Você sabia que a vida não termina na sepultura? Você sabia que, de acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de morte? Eu quero ser mais direto. Você tem medo da morte? Bem, a morte tem sido tema de discussão, de preocupação de praticamente todos os povos, independente da cultura ou religião. Filósofos, historiadores, pesquisadores, cientistas e principalmente teólogos e líderes religiosos procuram explicar o que vem a ser a morte. Mas somente a Bíblia Sagrada, a inerrante e infalível Palavra de Deus, ela tem a resposta ou a verdade sobre a morte, não é? E por que nós podemos dizer isso? Por que é que eu posso ter essa certeza, essa convicção que a Bíblia nos fala sobre a morte? Porque esse livro veio de Deus. Apesar de haver sido escrito, né, por cerca de 40 escritores, mas esse livro veio de Deus. Foi Deus que inspirou os autores, os escritores, né? Esse livro nos responde aos grandes questionamentos humanos. Esse livro nos fala sobre as nossas origens, de onde nós viemos, como todas as coisas vieram a existir. A Bíblia nos fala sobre o presente, sobre a nossa existência, sobre o propósito da nossa vida, o que é que Deus espera de nós. E a Bíblia também nos fala sobre o futuro, sobre a morte, sobre o estado intermediário, sobre a vida pós-túmulo, sobre a eternidade. Então, foi o próprio Deus, através desse livro, né, que nos deu estas informações para que nós não vivêssemos apreensivos, para que nós não vivêssemos preocupados sobre o futuro. Deus, nas páginas da Bíblia, ele nos responde a esses grandes questionamentos humanos. Então, hoje nós vamos estudar sobre este fenômeno chamado de morte. Eu vou pedir ajuda aqui da produção. Bem, em primeiro lugar, nós gostaríamos de explicar o que é a morte. Eu gostaria de dizer que a morte não é um ser vivo, como um anjo ou como um demônio. Às vezes a mitologia cria isso, né? Como se a pessoa estivesse lá doente e de repente chegasse a um ser espiritual com uma foice na mão, com um capuz na cabeça, como se assim, eu vim buscar você. Não, a morte não é isso. Até porque nesse exato momento está morrendo pessoas no mundo inteiro. Então, se a morte fosse um ser vivo, se a morte fosse um anjo ou um demônio, ela teria que ser onipresente, estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a onipresença é um atributo exclusivo da divindade. Só o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo,
tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eu gostaria de iniciar explicando que a morte não é um ser vivo. Aí talvez você lembre assim, professor, mas a Bíblia não fala do anjo da morte, aquele, por exemplo, que passou lá no Egito e matou os primogênitos? Bem, ali foi um anjo com uma missão específica de matar os primogênitos. Como aquele anjo que matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Então aquele foi um anjo com uma missão. Então a morte não é um ser vivo, como um anjo ou um demônio. E o que é a morte? De forma mais simples, nós poderíamos dizer que a morte é a separação da alma e espírito do corpo. Quando a alma e espírito, essa substância imaterial espiritual sai do corpo, isso é o que nós chamamos de morte. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, embora que nesse texto Tiago não está falando necessariamente sobre a morte, né? Tiago está falando, na realidade, sobre a fé sem as obras, mas capítulo 2, versículo 26, ele vai dizer assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras. Então, quando por alguma doença, desastre, acidente, afogamento, a pessoa vem a óbito, o que é que acontece? Essa substância espiritual, alma e espírito sai do corpo, isso é o que a Bíblia chama de morte. Então, primeira informação que eu quero deixar hoje, né, é que a morte é a separação da alma e espírito do corpo. Eu poderia dizer ainda que é a separação da substância imaterial ou espiritual da substância física. E como foi que a morte entrou no mundo? A morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Deus nos criou para vivermos infinitamente. Não era desejo de Deus que nós adoecêssemos ou viéssemos a óbito ou morrer. Não, não era esse o desejo. Deus criou o homem para viver infinitamente. Tanto é que lá no Éden havia a árvore da vida. Então a morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Deus havia dito a Adão que estava ali no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que não comesse do fruto daquela árvore. E Deus disse a Adão, bem claro, né, que no dia que dele comerdes, certamente morrerás. E aí, como tem muitos novos convertidos assistindo o programa, não é? Muita gente talvez esteja perguntando, se Deus sabia, por que Deus colocou aquela árvore? Aquela árvore servia como um teste, como uma prova, uma forma de Adão demonstrar a sua fidelidade a Deus, a sua obediência. Então, você deve conhecer a história, está no capítulo 3 de Gênesis. Satanás, o anjo de luz que havia caído, através de uma serpente, tentou Eva, fez com que Eva comesse do fruto, e quando Eva comeu do fruto, ela deu ao seu marido, ele comeu com ela. É bom lembrar que aí não tem nada a ver com o ato conjugal, nada a ver. Tanto é que primeiro quem comeu do fruto foi Eva, e depois quem comeu do fruto foi Adão. Se era uma maçã, eu não sei, não posso dizer. Poderia ser uma pera, uma maçã, poderia ser qualquer fruto. Mas que era um fruto de uma árvore, eu não tenho dúvida. Então, quando Adão comeu, e aí o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história da humanidade. E se você ler o capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo de número 9, você vai observar que Deus começa a trazer o juízo sobre a terra, sobre a humanidade. De forma resumida, eu posso dizer que a terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos, que a serpente passou a rastejar e comer pó, que a mulher passou agora a ter filhos com dores. Deus disse, aumentarei, multiplicarei a tua dor, a tua conceição. O homem, qual foi o juízo sobre o homem? Deus disse que a partir de então o homem iria sobreviver do suor do rosto. É claro que o homem já trabalhava antes do pecado, antes da queda, mas agora o trabalho tornou-se mais árduo, tornou-se mais difícil. Ele iria sobreviver do suor do rosto. E Deus disse no capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, disse a Adão, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, a morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde Paulo diz, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens.
E em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então podemos dizer que a morte não é um ser vivo, não é como um anjo ou demônio, que a morte é um fenômeno, que a morte é a separação da alma e espírito do corpo e que a morte passou a fazer parte da história da humanidade através da queda, ou seja, por intermédio, como uma consequência da queda. Outra informação importante é que todos nós estamos sujeitos à morte física. Independente de idade, independente de sexo, de cor da pele, de estado social, todos os seres humanos estão sujeitos à morte física. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Inclusive, há um ditado aí no mundo que não é verdadeiro esse ditado. Nem está na Bíblia, é um dito popular, mas que ele também não é verdadeiro. Eu vou explicar por quê. Há um ditado que diz até assim: quem de moço não morre, de velho não escapa. Bem, isso não é bem verdade. Mas que todos nós estamos sujeitos à morte física, nós não temos dúvida disso. Agora, eu posso dizer, à luz da Bíblia, que nem todos vão experimentar a morte. Sabia disso? Nem todos nós morreremos. Isso é bíblico, nós vamos estudar esse texto. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo diz assim: eis que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. E o dormir ali não é no sentido de repouso, o dormir ali é no sentido de morte. Paulo diz: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, nós vamos perceber, né, que lá no Antigo Testamento tem dois homens que não experimentaram a morte, que é exatamente Enoque, capítulo 5, versículo 24 de Gênesis, e o segundo é exatamente Elias, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Esses dois homens não experimentaram a morte. E muitos salvos que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento também hão de ressuscitar, hão de ser arrebatados, ser levados ao céu sem experimentar a morte. Então eu, particularmente, não escolhi ainda a cor da roupa para me enterrarem, para me sepultarem, nem a cor do caixão, porque eu não sei se eu vou morrer. Estou aguardando o arrebatamento a qualquer momento. Agora, claro, como qualquer ser humano, entendo sim que todos nós, independente da idade, independente de estado social, todos nós estamos sujeitos à morte física. Vamos para outra tela, por gentileza. A morte é como uma ponte. Eu gostaria de deixar bem claro isso hoje no programa. A morte, ela é como uma ponte. Eu vou afastar aqui um pouco para você ver a imagem, né? Essa imagem aqui. Essa imagem ilustra muito bem o que falamos. Aqui é para você ter uma ideia do que nós falamos. Observe que é como se, é um exemplo, né? A substância imaterial, alma e espírito estivesse saindo do corpo. A morte é mais ou menos isso. Mas eu posso dizer também que a morte é uma espécie de uma ponte que nós atravessamos, de um lugar para outro. Você, com certeza, já passou por vários tipos de pontes, né? As pontes nos unem de um lugar a outro, geralmente atravessando rios, né? Às vezes até mares, né? Então eu posso dizer que a morte, ela é uma espécie de uma ponte que nos leva de um lugar a outro. Então, de onde ela nos leva? Primeiro, a morte nos leva de uma vida mortal para uma vida imortal. Então, quando nós, através da morte, atravessamos essa ponte, nós estamos saindo de uma vida mortal, deixando esse corpo sujeito à morte, sujeito às enfermidades, e estamos passando agora para uma vida imortal, a imortalidade, para nunca mais morrermos. Nós estamos passando agora para uma dimensão diferente, especial, superior. Segundo, a morte nos leva de uma vida física para uma vida espiritual. Este corpo físico aqui, de acordo com o ensino de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz que importa que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando ocorre a morte, que nós atravessamos essa ponte, nós vamos perceber agora que nós não estamos mais nessa vida física, não estamos mais nessa vida sujeita
às intempéries da vida, sujeito a doenças, à morte, mas estamos passando para uma dimensão espiritual, né? Nós passamos para uma outra realidade. Em terceiro lugar, eu posso dizer que a morte, ela nos leva de uma vida finita para uma vida infinita. Nós atravessamos essa ponte, uma vida finita, onde nós temos, em média, né, 70, 80 anos. É claro que alguns passam disso, mas a Bíblia diz que quem passa disso é câncer e enfado. Depende muito do país, depende muito das condições, né, sanitárias, enfim. Existem pessoas que passam até dos 100 anos, glória a Deus por isso. Mas a expectativa de vida muda muito de país para país, de região para região. Mas uma coisa a gente sabe, que essa vida aqui física, ela tem um limite, há um momento em que nós passamos para a eternidade. Mas quando nós passamos essa ponte, aí nós passamos para uma vida infinita, que nunca mais terá fim. Então, de acordo com a Bíblia, eu posso dizer que a vida humana não termina no sepulcro, não termina na sepultura, não termina na tumba fria. Eu posso dizer ainda que a morte é uma espécie de uma ponte que nos leva para uma vida de dores e sofrimentos para... Opa, então aí tem um detalhe, né? Essa ponte que nós atravessamos é uma transição para dois lugares distintos. Eu posso passar de uma vida de dores e sofrimento, que é essa que nós estamos, para uma vida de gozo, de paz, de alegria. Mas eu posso passar também desta vida para uma vida de um eterno sofrimento. E essa escolha, essa decisão não é com Deus. Tem pessoas que dizem assim, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Vai depender dessa escolha, dessa decisão. Vai depender das nossas ações, das nossas atitudes. Como nós temos aqui, isso vai depender única e exclusivamente das escolhas que nós fizemos enquanto estivermos vivos. Então eu gostaria de ler aqui 2 textos bíblicos. Um deles eu já citei aqui no programa, mas não me canso de dizer-vos as mesmas palavras ou as mesmas letras, como disse Paulo, porque isso é segurança para vós. Mas em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, se você dispõe de uma Bíblia, eu gostaria que você procurasse aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus vai falar sobre 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos e 2 grupos de pessoas. Inevitavelmente, nós vamos ter que escolher isso. Existe uma porta estreita e existe uma porta larga, existe um caminho estreito, existe um caminho espaçoso, existe a salvação, existe a condenação, existe os poucos e os muitos. Essa decisão é nossa. E é interessante que Jesus não apenas fala sobre essas 2 portas, esses 2 caminhos, esses 2 grupos de pessoas e esses 2 destinos, mas ele aconselha. Veja o que Jesus diz. Ele diz assim, entrai pela porta estreita. E o que é isso, professor? Você talvez esteja perguntando. Entrar pela porta estreita, você vai entender que é com dificuldades, que é com renúncia. Você não pode passar, por exemplo, com grandes volumes por uma porta estreita. Diferente de uma porta larga que você pode levar o que você quiser. Não, a porta estreita fala de quê? Fala de dificuldades, fala de renúncia, fala de desafios, de obstáculos que você vai enfrentar. Jesus diz, entrai pela porta estreita. Mas por que, Jesus, tu queres, não tem uma porta aqui larga, ampla, espaçosa, por que é que eu vou entrar pela porta estreita? Ele diz assim, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ela. Então a porta larga, eu posso dizer que é aquela porta que eu sou o dono de mim mesmo, que eu faço da minha vida o que eu bem quiser, o que eu bem entender, eu não tenho satisfação a dar a ninguém, eu não estou nem aí para a vida, eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero fazer tudo que a vida oferece. Então é a vida das noitadas, das baladas, dos carnavais, das bebedices, enfim. É uma vida de orgia, de pecado, onde eu não tenho dificuldade, onde a pessoa não tem renúncias, onde a pessoa faz o que bem entender. Agora, observe o que Jesus disse, que essa porta, ela é larga.
O caminho é espaçoso. Muita gente entra por ela. Agora, inevitavelmente, lá no final desta vida, eu vou me deparar com um trono branco, com o juízo final, e inevitavelmente eu vou para o inferno. Não tem escapatória. Né? Agora, Jesus continua dizendo, estreita é a porta, fala de renúncia, de dificuldade. Apertado é o caminho, então a dificuldade não é só na entrada não, porque ele diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque a vida cristã não é uma vida fácil, você sabe disso. É uma vida de provações, de tentações, de muitos desafios. É claro que a vida cristã também tem muitas bênçãos. Eu poderia citar aqui várias. Eu poderia falar de batismo com o Espírito Santo, eu poderia falar de cura divina, eu poderia falar da presença de Deus em nossa vida, eu poderia falar de muitas bênçãos. Mas Jesus está falando dos desafios. Porta estreita, o caminho apertado. Mas ele continua dizendo que leva para onde? Que leva à vida. E Jesus diz assim, e poucos há que a encontrem. O outro texto que eu quero citar, não vai dar tempo nós lermos, mas está no livro de Lucas, no capítulo de número 16, versículo 19 a 31, Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 a 31, que eu já citei também esse texto aqui, que fala sobre dois homens. Um era muito rico, vivia vestido de linho, vivia de forma regalada, esplêndida, mas havia também um mendigo que, além de pobre, vivia cheio de chagas. E o que aconteceu? Ambos morreram. E é interessante que a Bíblia diz que quando o mendigo chamado Lázaro morreu, e esse Lázaro não é o irmão de Marta e Maria, diz que os anjos o conduziram para o seio de Abraão. Mas quanto ao homem rico, diz assim, olha, ele morreu e foi sepultado. A Bíblia não traz detalhes. Agora, eu quero esclarecer o que eu já disse em outros programas. Não é que o Lázaro, o mendigo, foi para um lugar de gozo porque era pobre nessa vida. Isso não tem nada a ver. E o homem rico não foi para um lugar de sofrimento porque ele era rico. Também não tem nada a ver. É porque o rico viveu sem preocupar, sem se importar com Deus, e o outro pobre, o Lázaro, mesmo mendigo, mesmo doente, cheio de chagas, ele serviu a Deus. Então, ambos atravessaram a ponte, mas veja que os destinos foram diferentes. Então, eu posso dizer, né, que a morte, na realidade, é uma espécie de uma ponte que nós atravessamos, né, de um lugar para outro. Então, só recapitulando, nós deixamos essa vida mortal por uma vida imortal, nós deixamos uma vida física por uma vida espiritual, nós deixamos uma vida finita por uma vida infinita, e vai nos levar, a escolha é sua, ou de um lugar de onde estamos, de dores e sofrimentos, para um lugar de gozo eterno e de alegria, ou para um lugar de um eterno sofrimento. Isso vai depender única e exclusivamente das nossas escolhas. Bem, eu gostaria de dizer que nós não vamos concluir hoje o assunto. Eu sei que há muitas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, grandes teólogos, muitos obreiros, que já conhecem esse assunto, mas os senhores hão de concordar comigo que nós estamos, né, temos do outro lado também muitos novos convertidos, nós temos também muitas pessoas não evangélicas. Então, nós estamos trazendo a escatologia numa linguagem o mais simples possível. Nós estamos tentando, no máximo, facilitar. Então, nós não vamos concluir hoje, porque eu não estou preocupado em acelerar, em correr, para não acontecer de nós explicarmos e deixarmos dúvida. Então, eu gostaria de dizer que amanhã nós vamos concluir esse assunto sobre a morte, porque ainda há outros assuntos que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar, por exemplo, como a Bíblia descreve a morte, porque há vários termos na Bíblia que referem-se à morte. Por exemplo, dormir. Às vezes, o dormir fala de morte. Deixar essa casa terrestre, às vezes fala de morte também, enfim. Então, eu gostaria de citar como a Bíblia descreve a morte, e amanhã também eu gostaria de explicar sobre os 3 tipos de morte. O que é uma morte física, o que é uma morte espiritual e o que é uma morte eterna. Então, esse assunto nós vamos deixar para amanhã, para nós não corrermos, não acelerarmos e deixarmos os nossos telespectadores em dúvida, tá bem? Bem, eu gostaria aqui
de dizer que ontem nós... Volta aqui, por favor, o mapa escatológico, por favor, a tela número 1. Nós mostramos esse mapa escatológico, estaremos trabalhando esse mapa em vários programas, e nós ontem dissemos que 5 passos são importantes para quem deseja conhecer a escatologia. O primeiro, você precisa orar, porque você precisa da iluminação do Espírito Santo. Então, começar com oração para Deus abrir nossa mente e nosso entendimento. Segundo, nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, que é a inerrante e infalível palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos de bons livros, de boas literaturas. Em quarto lugar, nós precisamos conhecer cada evento individualmente. E em quinto, saber a sequência, o que vem antes e o que vem depois. E aí, muitos irmãos, eles solicitaram livros, e eu disse aqui que não estou com nenhuma parceria com nenhuma editora, e não estou fazendo isso com fins lucrativos, eu estou fazendo isso como professor. Agora, claro, pedimos autorização à direção da Rede Brasil para apresentarmos esses livros, que você vai perceber que são livros até de editoras diferentes. Professor, são esses os únicos livros que o senhor usa? Não, eu uso vários outros, mas eu gostaria de citar 3 livros, tá bem? O primeiro livro é a Declaração de Fé. Este livro aí é o mais importante depois da Bíblia. Não existe livro mais importante para o crente da Assembleia de Deus, depois da Bíblia, claro, do que a Declaração de Fé. Porque esse livro traz o resumo daquilo que nós cremos, claro, baseado na Bíblia. Então, esse livro aí é um livro que todo crente assembleano deve ter. É claro, se você é um batista, se você é um presbiteriano, você deseja adquirir, claro, não há problema nenhum. Agora, eu diria com exclusividade para os crentes assembleanos. O segundo é o livro excelente, A Grande Tribulação, do meu amigo e professor Saulo Soares. Eu gostaria, inclusive, de dizer que eu passei a amar a escatologia através do professor Saulo Soares. Várias vezes ele foi entrevistado no nosso programa, não é, outrora, e creio que Deus vai nos dar a oportunidade de trazê-lo aqui outras vezes, para dialogarmos, conversarmos sobre escatologia. Ele é o meu professor de escatologia, aprendi e ainda hoje aprendo muito com o meu professor Saulo, e ele escreveu esse livro excelente, foi editado pela editora Bereia, A Grande Tribulação, Palco do Anticristo. Então, se você quer conhecer, por exemplo, sobre os selos, sobre as taças, sobre as trombetas, muitas revelações do Apocalipse, você adquire esse livro aí do professor Saulo. Nós vamos usá-lo muito quando estivermos estudando sobre a Grande Tribulação. E o outro livro, excelente esse livro, Manual de Escatologia, um livro com mais de 500 páginas, da editora Vida, de Dwight Pentecost, o autor desse livro, amém? Então, adquira esses livros que nós vamos utilizá-lo no programa, tá certo? Bem, nós teremos ainda outras mensagens, né? Para divulgarmos, para anunciarmos aqui, mas não é possível, mas se Deus permitir, amanhã vamos continuar falando sobre esse assunto hoje, sobre morte. Amanhã eu quero explicar sobre 3 tipos de morte e como a Bíblia descreve a morte. Amém? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para nós pelo WhatsApp, mas no tempo nós responderemos. A produção está dizendo que tem muita gente mandando mensagem, dizendo fale novamente o site da Bereia, tá certo? Então a produção está pedindo para lembrarmos www.livrariabereia, tudo junto, tudo minúsculo.com.br. Você pode adquirir esses livros. Inclusive, o nosso pastor orientou a Bereia a fazer uma promoção. O livro Declaração de Fé, que foi esse livro que eu disse que é o mais importante depois da Bíblia, que custa R$19,90. R$19,90, esse livro está no site por apenas R$ 9,90, tá bem? Esse menor livro aí da tela, mas é um livro excelente aí, Declaração de Fé, ele está numa promoção aí por R$ 9,90, amém? Podemos encerrar, produção. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus, não esqueça, nós estamos nos instantes finais.